Será que nós usamos apenas 10% do nosso cérebro? E se conseguíssemos utilizar uma porção maior, o 100% dele, nós conseguiríamos uma inteligência extraordinária ou então superpoderes, como a personagem do filme Lucy? Na verdade, não. Eu sou Joana Assunção e esse é mais um vídeo da série Neuromitos de Neurociência na Escola. De início, eu quero esclarecer que nós usamos nosso cérebro em sua totalidade. Não há estudos, não há nenhum conhecimento de que alguma área do nosso cérebro não seja utilizada. É claro, salvo em casos de cérebros lesionados, onde populações de neurônios em regiões específicas daquele cérebro não têm atividade porque morreram em função da lesão. Mas mesmo nesses casos, o que resta funcionando nesse cérebro vai ser utilizado em sua totalidade. Uma outra informação importante que é bom colocar logo de início. Apesar de usarmos o nosso cérebro inteiro, a ativação neuronal em qualquer atividade, comportamento ou tarefa não ocorre simultaneamente no cérebro todo ou em todas as regiões ao mesmo tempo. Se acontecer de haver uma ativação neuronal em várias regiões simultaneamente, nós não vamos adquirir superpoderes como na fantasia do filme Lucy. O que pode acontecer nesses casos é uma crise de epilepsia, que segundo a Liga Brasileira de Epilepsia, é uma atividade neuronal excessiva, anormal no cérebro. Mas nesse vídeo nós não vamos nos aprofundar no assunto da epilepsia. Para quem quiser saber mais, eu vou deixar o link da LBE aqui embaixo do vídeo. O objetivo central desse vídeo é esclarecer o mito dos 10% e também de que nós podemos estimular a utilização dos outros 90% restantes, para que nós possamos ser mais inteligentes ou então termos poderes extraordinários e a capacidade, por exemplo, de entortar colheres. Há outros dois vídeos que eu fiz anteriormente que esclarecem também um pouco essa questão do funcionamento do cérebro como algo interligado, não apenas de um local ou de uma pequena porção. Eu vou deixar também o link desses dois vídeos aqui embaixo para que você possa complementar as informações a partir de uma visão geral dos três conteúdos. Não se sabe exatamente onde surgiu esse mito, mas ele pode ter suas origens lá no século XIX e de lá para cá alguns fatos podem ter reforçado essa ideia de que usamos só uma parte do nosso potencial cerebral. Essa ideia também foi reforçada por publicações em livros, revistas e também na internet. Veja algumas dessas declarações. Em 1962, afirmou-se que os especialistas concordam que você está usando apenas uma fração dos seus poderes mentais. Não menos um sábio do que o grande psicólogo de Harvard, William James, afirma que a pessoa comum habitualmente usa apenas 10% da sua inteligência. Em 1979, novamente, afirmou-se que, segundo fisiologistas soviéticos, usamos apenas 10% de nossa capacidade cerebral, mas podemos aprender a utilizar os outros 90%. Podemos, como eles dizem, aprender a explorar as reservas da mente. Em 1918, mais uma vez, temos a afirmação de que a maioria de nós, dizem os psicólogos, não usa mais de 10% de nossa capacidade nativa de lembrar. Outro exemplo foi a afirmação de 1983, de que se você é como a maioria das pessoas, você está usando apenas 10% do seu poder cerebral. Em 1984, uma informação surpreendente. A declaração comumente ouvida de que, em média, usamos apenas 10% do nosso cérebro pode estar incorreta, porque agora parece que usamos menos que 10%. De novo, em 1986, você usa apenas uma fração da capacidade do seu cérebro, cerca de 0,01 a 10%. O equívoco de que usamos apenas uma pequena parte do nosso potencial cerebral
tomou força com a publicação do livro do psicólogo americano William James, em 1906, onde ele afirma que a maioria das pessoas usa uma pequena parte do seu potencial mental e físico. Em 1936, o mito ganha um reforço com o estrondoso lançamento do livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. No prefácio, Lowell Thomas afirma que William James, o psicólogo americano de Harvard, costumava dizer que uma pessoa comum usa, normalmente, apenas 10% da sua capacidade mental latente. O mito dos 10% ganhou ainda mais credibilidade nas décadas de 1920 e 1930, quando um outro psicólogo americano, Carl Lashley, descobriu nos seus experimentos com pombos e ratos que eles poderiam reaprender tarefas mesmo depois de terem o cérebro lesionado. No entanto, o nosso conhecimento sobre o cérebro, redes neurais e o funcionamento dessas redes era muito imaturo nessa época e isso levou a conclusões equivocadas. Enfim, com os avanços do conhecimento sobre o cérebro que nós pudemos adquirir com os estudos com neuroimagem, em que nós podemos acompanhar a ativação neuronal de um indivíduo enquanto ele está realizando uma tarefa ou mesmo quando ele não está fazendo nada. Nessas imagens, podemos constatar que nenhuma região do nosso cérebro fica silenciosa ou inativa. De fato, algumas tarefas ou atividades podem recrutar pequenas porções do nosso cérebro ao mesmo tempo, mas a maioria das atividades que nós realizamos vão recrutar, na verdade, uma grande parte do nosso cérebro. Assim como nós não usamos todos os grupos musculares ao mesmo tempo na realização de um movimento, nós também não usamos o nosso cérebro todo ao mesmo tempo. Então agora você já sabe, se alguém disser que usamos apenas 10% do nosso cérebro, explique logo que não. Nós usamos nada menos que 100% do nosso cérebro. Se você achou importante o conteúdo desse vídeo, compartilhe com seus amigos na escola e ajude a desmistificar esse mito de que usamos apenas 10% do nosso cérebro e que podemos utilizar estratégias pedagógicas para que o restante do nosso cérebro seja também utilizado. Na verdade, é importante concentrarmos os nossos esforços em estratégias pedagógicas que sejam baseadas em evidências científicas e não em neuromitos.